Bom dia, oitavos anos! Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 21/8, uma sexta-feira, partindo já para o finalzinho de semana, para a gente poder descansar, relaxar um pouquinho. Faremos hoje a revisão das locuções verbais e formas nominais, por meio de correção de atividades. Então, vamos abrir a apostila, volume 2, páginas 43, 49 e 50. Para iniciarmos, na página 43, nós temos atividades sobre locução verbal. Então, lembrando, locução verbal, quando eu tenho uma expressão formada por mais de um verbo, dando aí para a gente a ideia de uma única ação. Tinha visto, vai cuidar, estou falando, tinha terminado. Isso são locuções verbais. Então, nós temos assim, na questão 29, número 29. Analise a locução verbal destacada. Dolores Delgado vai cuidar do Ministério da Justiça. Qual é a ação expressa aqui? Lembrar que a ação, ela constitui-se do que o verbo indica para a gente. E quando eu tenho aqui a locução verbal, eu tenho um verbo auxiliar, que no caso é o vai, e o verbo principal, que é cuidar, como o Matheus já respondeu para a gente, que indica a ação expressa. Então, cuidar. Qual é o verbo auxiliar? Vai, né, do verbo ir. Então, vai. Qual é o tempo da ação? Essa informação está no verbo auxiliar ou no verbo principal? O tempo da informação é um tempo futuro. A Dolores ainda vai cuidar. Não, Matheus, olha só, a Dolores vai cuidar. A informação do tempo futuro aparece para a gente aqui no verbo auxiliar, ó. Vai. Então, repetindo, qual é o tempo da ação? Futuro. Essa informação está no verbo auxiliar, que é vai. Cuidar é o nosso verbo principal. E o verbo que delimita, que indica para a gente se o tempo é passado, presente ou futuro, é o verbo auxiliar. Entendeu, Matheus? Ok? Pessoal, ficou claro para todo mundo que foi perguntado aqui, certinho? Uma locução verbal, muitas vezes, ela pode ser substituída por uma forma verbal simples. Reescreva a oração com essa alteração. Como ficará, então? Eu tenho vai cuidar, dando ideia de futuro. Então, ficaria Dolores Delgado cuidará do Ministério da Justiça. Muito bem, Caio. Dolores Delgado cuidará do Ministério da Justiça. Ok? Até aqui, se tem acento, tem, Caio, cuidará no final. Certo? Até aqui tranquilo, né? Então, nós vamos passar agora para a página 49. Página 49 da apostila. Vamos lá. Na página 49, começa com um textinho, que era para a gente uma espécie de noticiazinha, vamos dizer assim, um resumo de uma reportagem, é um texto de caráter informativo. Leia o texto e responda as questões de 1 a 6. Cuidado com as dietas alternativas. Crianças induzidas a seguir dietas restritivas do vegetarianismo mais flexível, que corta do cardápio apenas a carne vermelha, ao radical crudivorismo, que só permite o consumo de vegetais crus, podem sofrer carências de nutrientes indispensáveis para um desenvolvimento saudável. Esses nutrientes são obtidos por meio de uma dieta balanceada, que inclui frutas, cereais, leguminosas, hortaliças e fontes de proteína animal, como carnes e ovos. Explica a nutricionista Mônica Venturinelli, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Quanto mais limitada a alimentação, maiores são os riscos à saúde da criança. Afinal, as necessidades proteicas
vitamínicas e minerais dos pequenos são maiores que a dos adultos. Durante a fase de crescimento, cálcio, ferro, zinco, magnésio e vitaminas do complexo B são essenciais para o desenvolvimento físico e das capacidades intelectual e cognitiva da criança, explica o endocrinologista e nutrólogo Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia. Somente na idade adulta e com orientação médica, os alimentos de origem animal poderão ser substituídos sem comprometer a saúde. Então, foi um textinho retirado aí da revista Veja, de 98. No período afinal, as necessidades proteicas, vitamínicas e minerais dos pequenos são maiores que as dos adultos. O vocabulário grifado, no caso proteicas, refere-se a substância à base de minerais, substância essencial à base de proteína, vegetais em que raízes são comestíveis, proteínas de origem exclusivamente vegetal ou vegetais à base de folhas verdes puras. Letra B, eu acho que estava bem óbvio aqui, né, gente? Letra B, necessidades proteicas. Proteicas vem de proteína. Ok, Matheus? Proteicas vem de proteínas. Então, alternativa B. Beleza. 2. No trecho, esses nutrientes são obtidos por meio de uma dieta balanceada que inclui frutas, cereais, leguminosas, hortaliças e fontes de proteína animal como carnes e ovos. As aspas são usadas para destacar o assunto, já que é fundamental cuidar da saúde infantil, chamar a atenção do leitor para a importância do consumo de vegetais na infância, destacar a fala de outra pessoa, chamar a atenção do leitor para a importância do vegetarianismo, destacar a importância do consumo da carne vermelha na dieta das crianças. Resposta: letra C. Ok, letra C. Destacar a fala de outra pessoa. Pessoal, vamos lembrar um pouquinho. Além de destacar a fala de uma outra pessoa, em que outro momento num texto as aspas podem ser usadas? Observem que eu já dei o exemplo para vocês. As aspas podem ser usadas. Primeiro, eu destaco a fala de uma outra pessoa, como se eu estivesse reproduzindo. Mas é isso, Matheus. Citar a fala de outra pessoa, destacar essa fala, é a mesma coisa, ok? Citar a fala, destacar a fala, é a mesma coisa. Em que outro momento eu uso as aspas? Quando eu quero enfatizar um termo ou chamar atenção para o sentido daquela palavra. Por exemplo, eu digo assim, nossa, fulano hoje está, calminho, está bonitinho, está arrumadinho. Aí eu faço assim, ou eu coloco as aspas, dizendo que coloque entre aspas, não é exatamente isso que eu quis dizer. Aquele menino é inteligente que só. Então, eu usei as aspas para enfatizar aquela palavra. Por quê? Não é exatamente o que eu quero dizer. Eu quero chamar a atenção para a palavrinha que eu estou usando. Então, eu posso chamar a atenção para um termo por meio das aspas. Enfatizar, destacar. Ok, pessoal? Até aqui, tranquilo? Assinale a informação que está de acordo com o texto. Crianças podem se tornar vegetarianas desde que médicos e pais estejam de acordo. Adultos podem, sob orientação médica, substituir alimentos de origem animal. Limitar a alimentação infantil é uma boa opção para que as crianças cresçam sem problemas físicos e nutricionais. Ter uma dieta balanceada após a fase adulta é uma garantia de boa saúde, pois na fase anterior comer em excesso é liberado. As capacidades intelectual e cognitiva são essenciais para o desenvolvimento da saúde da criança. Ok, resposta à letra B. Adultos podem, sob orientação médica, substituir alimentos de origem animal. O texto deixa bem claro para a gente que essa substituição não deve ser feita na infância e que a preocupação com a alimentação deve ser desde a infância e que na fase adulta você pode até alterar o seu estilo alimentar,
desde que esteja aí o quê? Acompanhado de um médico, de um nutrólogo, de um nutricionista. Porque senão o corpo, entra em defasagem de alimentos, de nutrientes. As questões 1, 2 e 3 eram questões mais voltadas para a interpretação. A 4 ainda traz essa ideia da interpretação também. Então, vamos concluir aqui, para depois nós passarmos para a questão da gramática, do uso aí das locuções verbais. Segundo o texto, entre os cuidados que se deve ter com as dietas alternativas para as crianças está permitir que elas escolham o que comer, pois é o caminho mais acertado para terem boa saúde. Alimentá-las exclusivamente com vegetais crus, já que é a escolha mais saudável e garante o pleno desenvolvimento intelectual. Garantir-lhes boa saúde intelectual e cognitiva, com o hábito de limitar a alimentação do adolescente. Proporcionar-lhes uma dieta balanceada, pois nessa fase as crianças têm mais necessidade de vitaminas, minerais e proteínas para ter um bom desenvolvimento. Liberar-lhes alimentos que engordam, pois favorecem o desenvolvimento intelectual e cognitivo. Letra D. Muito bom, letra D. Proporcionar essa dieta balanceada aí, corretinho. Questão 5. Assinale a alternativa em que se verifica o assunto principal do texto. Que caderno, Julie? Na questão 4? Calma aí. Volta aqui, Julie. Na questão 4. Por que tinha o caderno do lado? Como assim? Que caderno? Me ajuda aí para eu entender. Na questão, professora. Ah, tá. É porque ele sugere aqui para vocês estarem fazendo anotações no caderno de vocês sobre qual é o assunto do texto, identificando os elementos que compõem o texto como se fosse uma notícia. Entendeu? É porque a sugestão no livro do professor, ele coloca para você indicar que os alunos façam análise da notícia lá no texto. Ok. Então, continuando aí a questão 5. Comer somente cereais é fundamental para o bom desenvolvimento intelectual da criança. Comer o que o nutrólogo indicou é o caminho certo para o adulto se desenvolver com saúde. Restringir leguminosas no jantar da criança pode ser um risco para a sua saúde. Limitar a alimentação pode ser fundamental para a fase do crescimento, ou ter uma dieta que restringe a fontes ricas em proteínas para a criança em fase de crescimento é risco sério. O que vocês assinalaram? Não é a letra B. Letra E. Quem marcou aqui? Letra E. Ter uma dieta que restrinja fontes ricas em proteínas é um risco sério para as crianças. Correto, letra E. Pessoal, alguém perdeu alguma aqui? As questões de 1 a 5 eram mais interpretação, né? Alguém perdeu algo? Preciso repetir ou tá ok? Beleza. Então, vamos lá para as questões. 5, 6 e 8, não é isso? Foram as que eu mandei. Não, 6 e 8 foram as duas que eu passei para a gente fechar aí a locução verbal. Somente na idade adulta e com orientação médica, os alimentos de origem animal poderão ser substituídos sem comprometer a saúde. Essa expressão sublinhada com a orientação médica cumpre a função de: letra A, enumerar informações, comparar exemplos no texto, observar citações, adicionar uma informação ou interrogar o leitor do texto. O que vocês marcaram? Letra D, adicionar uma informação do texto. E aí lembrar que esse elemento que nós usamos, essa expressão, ela funciona para a gente como uma informação extra, adicionando algo a mais que eu quero colocar. É o que nós estudamos já, que funciona como adjunto adverbial. Nesse caso aqui, ó, somente na idade adulta e com orientação médica, então é um adjunto adverbial aqui de inclusão, que dá para a gente a ideia do que está sendo feito. Então, letra D. A questão 8
é uma questão em que nós vamos relembrar aqui o uso das locuções verbais, já chamando atenção para o uso das formas infinitivas, que são das formas nominais, perdão, gente, das formas nominais, em que nós teremos o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Então, lembrando, toda locução verbal ela é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Esse verbo principal ele aparece para a gente dentro de uma das três formas nominais do verbo. Ou é infinitivo, verbo terminado em R, na sua forma original antes de ser conjugada. Ou é gerúndio, verbo terminado em NDO, que indica para a gente que a ação ainda está acontecendo, ainda está ocorrendo. E particípio, que é o verbo terminado em ido ou ado, quando a gente tem aí o particípio comum, né? O particípio regular. Então, você tem uma ação que indica passado já para a gente, terminado em ido ou ado, ou o particípio irregular, que é aquele que sofre uma alteração, porque senão fica estranho. Por exemplo, eu não digo escrevido para terminar em ido, eu digo escrito. Então, escrito é um particípio irregular. Termina em ito e não em ido, como deveria ser o comum. Então, vamos lá. Complete as lacunas com as formas nominais entre parênteses. Depois, classifique-as em infinitivo, gerúndio ou particípio. Mesmo que tenha resposta, a gente vai fazer devagarinho e compreendendo, tá? Roberta vive, aí foi pedido o verbo dizer. Eu já tenho aqui o verbo auxiliar, que é o vive. O meu verbo principal é o verbo dizer. Se eu colocar dizer no infinitivo, vai ficar Roberta vive dizer que sou muito esperta. Está faltando alguma coisa. Só se eu colocasse vive a dizer, mas eu não tenho o azinho. Vive dito, né? Particípio aí de dizer. Não existe essa construção, vive dito. Então, a única forma que se encaixaria aqui é você fazer a construção verbal do verbo dizer no infinitivo. Vive dizendo. É uma questão de lógica aqui, pessoal. Não teria como usarmos o infinitivo e nem o particípio, apenas o gerúndio, terminado em NDO. Na letra B, eu tenho o trabalho foi, tenho o verbo auxiliar, que é foi, e o realizar, que é o nosso verbo principal. O trabalho foi realizar com dedicação. Não dá para usar infinitivo. O trabalho foi realizando com dedicação. Não dá para usar gerúndio. Só tem como fazer a construção foi realizado. Porque já fica nítido para a gente aqui. Eu usei foi, que indica passado. E a única forma nominal que indica para a gente que a ação já aconteceu, que está no passado, é o particípio. Então, essa daqui era nítida para a gente que era o particípio. Posso também fazer esse mesmo tipo de observação e usar essa mesma lógica para a letra A, ó. Vive, ou seja, acontece no momento e ainda está acontecendo. Então, vive dizendo. Usei o gerúndio. Letra C. Você deve o possível para comparecer ao trabalho no horário marcado. Vamos pela lógica aí das formas nominais. Você deve. Não indica uma ação que já aconteceu e nem indica uma ação que ainda está acontecendo. Indica uma ação exata. Qual é a forma nominal que indica ação exata? Infinitivo. Então, você deve fazer. Verbo no infinitivo. Já classificamos aqui. Estão entendendo que nós temos essas duas possibilidades? Ou vocês testam qual das formas nominais é a que melhor se encaixa, ou vocês vão pela lógica, né? Interpretando o contexto, interpretando o sentido da oração. Estão me ouvindo, gente? Tá tudo tranquilo? Estão acompanhando? Sim, não, ok. Estamos aqui, não estamos? Tranquilo, beleza. Letra D. Estava tudo... E aí, amanhã iremos viajar bem. Já estava tudo, estava passado. Então, a ação já aconteceu. Qual é a forma nominal que indica uma ação que já aconteceu? Particípio. Particípio termina em ido e ado, que é o regular. Verbo combinar, combinado.
Estava tudo combinado. Particípio. Está o grande dia em que conheceremos o novo Papa. Ainda vai acontecer, ou seja, está acontecendo no momento. Então, eu tenho ali algo que ainda está em fase de acontecimento, gerúndio, terminado em NDO. Está chegando o grande dia. Ok, pessoal? Conseguiram acertar tudo? Acho que era uma questão bem fácil, né? Era apenas você interpretar aí pelo sentido ali, por aquilo que a oração precisava para indicar se estava indicando, se estava demonstrando, apresentando uma ação que já aconteceu, que ainda está acontecendo, ou uma ação exata. Alguém ainda tem dificuldade em identificar qual é a forma nominal? Alguém ainda não consegue dizer, ó, é infinitivo, é gerúndio, é particípio? Tem alguém que ainda tem essa dificuldade, que precisa de mais uma explicação, alguma coisa? Então, está certinho para todo mundo? Ok. A partir dessa ideia que nós tivemos do que é a locução verbal e do que são, na verdade, essas formas nominais do verbo, nós vamos introduzir já um novo conteúdo, que é o estudo das vozes verbais. Então, para a gente iniciar o estudo das vozes verbais, eu pedi para que vocês trouxessem para mim a pesquisa lá do caderninho. Lembram que eu passei umas frasezinhas, umas questõezinhas, umas perguntinhas e pedi para que vocês estivessem pesquisando, trazendo no caderno o que é voz ativa, o que é voz passiva, o que é voz reflexiva. Ok? Eu mandei para vocês assim, o que é voz verbal, quais são as vozes verbais, pesquise um exemplo para cada tipo de voz verbal e o que é um agente da passiva. Foram 4 perguntinhas. Todo mundo está com material em mãos? Eu gostaria que uma pessoa abrisse o microfone e respondesse para mim o que é voz verbal. Uma pessoa para abrir o microfone e responder para mim o que é voz verbal. Ninguém? Ninguém fez, gente, a pesquisa? Ninguém anotou no caderno? E a primeira? Ok, Júlia. Mas a primeira, pessoal? Maria Luísa? Pessoal, ninguém fez as anotações. Eu ainda pedi para trazerem para a aula de hoje, hein? Pode falar, Júlia, então. Maria Chagas, pode falar também. Pode abrir o microfone e falar. Maria Eduarda Chagas? Ah, ok. Júlia, quer responder? Emily falou que voz é a forma pelo qual o verbo se relaciona com o sujeito. Muito bom, Emily, certinho. Então, vamos lá, a partir dessa ideia aí. Voz verbal é a forma pelo qual o verbo se relaciona com o sujeito. E aí vocês vão lembrar que em uma das aulas anteriores, quando nós lemos aquele texto falando sobre o matriarcado, lá das mulheres que foram escolhidas para compor, né, o ministério lá na Espanha, aparecia uma ideia ali para a gente, um comentário sobre voz ativa e voz passiva. E aí eu comentei com vocês assim, prestem atenção, porque o sujeito ele pode se relacionar de formas diferentes com o verbo. Por exemplo, quando eu digo assim, Carla leu o livro foi lido por Carla. Ah, mas você só inverteu a ordem. Ok. Mas eu modifiquei o sujeito, não é isso? Na primeira oração, Carla leu o livro, qual é a relação que eu estou estabelecendo? Demonstrando que o sujeito Carla pratica uma ação. Então, eu estou focando a minha informação, focando a minha oração no meu sujeito, Carla. Portanto, nessa oração, Carla leu o livro. Caio deu um exemplo aqui, ó. Eu vi o cachorro. O sujeito eu, no caso, eu vi o cachorro,
Eu é o meu elemento principal da oração. Eu mostrei a relação do sujeito, que é o elemento mais importante, que ele está praticando uma ação. Quando eu digo o livro foi lido por Carla ou o cachorro foi visto por mim, eu modifiquei o foco. Eu disse, o cachorro foi visto por mim. Qual é o sujeito da oração? O cachorro. O cachorro é um sujeito, é o sujeito agora, e é um elemento na oração que não pratica ação nenhuma. Ao contrário, ele está sendo colocado ali para dizer que alguém praticou uma ação sobre ele. Vocês conseguem visualizar essa diferença? Eu posso até dizer assim, a mesma coisa. Eu vi o cachorro foi visto por mim. Todo mundo vai entender que em algum momento eu encontrei o cachorro e visualizei o cachorro. Essa informação todo mundo entende. Mas quando eu digo eu vi o cachorro, eu estou enfatizando que eu pratiquei a ação. Fui eu quem viu o cachorro, ninguém mais. Eu quero deixar bem claro que nesse momento eu sou mais importante, porque eu consegui ver o cachorro. Então, o sujeito eu ganha ênfase aí. Quando eu digo o cachorro foi visto por mim, agora eu não estou mais enfatizando a minha ação, eu estou enfatizando o sujeito, mas o sujeito cachorro, que na verdade é um sujeito que indica para mim que é o elemento que recebe a ação, que é o elemento que foi visto, que foi verificado, que foi feito por alguém. No caso, o cachorro, ele foi visto. Então, quando eu inverto a ordem, eu modifico a voz verbal. Por isso que é o que a Emily colocou ali em cima para a gente, que você relaciona sujeito e verbo de forma diferente. É exatamente o que a voz do verbo vai fazer. Você indica a voz, a pessoa que está sendo enfatizada, que está sendo indicada, qual é o objetivo maior do seu sujeito. Exatamente isso, Matheus. E aí você vai observar que o sujeito ele é diferente. Em eu vi o cachorro e o cachorro foi visto por mim, você enfatiza aspectos diferentes da mesma oração. Certo, pessoal? Até aqui? Beleza? Então, Julie, você pode abrir o microfone e responder a 2 que você gostaria, que é dizer quais são as vozes verbais, né? Eu já tenho aqui ativa, passiva e reflexiva, e como você identificou cada uma delas. Você pode até responder a 2 e a 3 logo junto. Pode responder juntas as duas. Julie? Está me ouvindo? Julie, você está me ouvindo? Não estou conseguindo te ouvir, Julie. Não estou ouvindo nada. Alguém está ouvindo a Julie? Eu não estou ouvindo, não. Bom, então eu vou fazer a explicação aqui, tá? Alguém gostaria de ler aquilo que pesquisou? Arthur Dias, quer participar? Raquel colocou que existem as 3 vozes, alguém já tinha até colocado lá em cima também, ativa, passiva e reflexiva. Eu gostaria que alguém pudesse explicar para mim, comentar sobre cada uma delas. E dar um exemplo aí. Tem alguém que pode abrir o microfone? Vai, Matheus. Professor, você quer explicar cada uma delas? Isso. O que é a voz ativa? Tá, vamos com a voz ativa. A voz ativa é o conceito de um verbo transitivo passar a ser uma locução verbal, formando um verbo auxiliar e um particípio de um verbo principal. Calma aí, Matheus, calma aí. Não é isso, não. Vamos de novo. Voz ativa. Tá. Deixa eu recapitular, então. Qual o exemplo que você colocou? O exemplo que eu coloquei é o seguinte. João inventou a empresa. Tá, ok. Vamos lá, então. Vamos construir o conceito da voz ativa em cima da sua oração. João inventou a empresa. Vou colocar criou para ficar mais fácil, tá? João criou a empresa. Qual é o nosso sujeito aí? João.
O que João está fazendo? Praticando a ação. Então, João fez alguma coisa, criou a empresa. Por isso que eu tenho voz ativa, porque o sujeito João, ele é ativo, pratica a ação. Entenderam, pessoal? João, sujeito, faz algo, pratica a ação, voz ativa. Ok? Vou pegar o mesmo exemplo, Mateus, mas vou inverter. A empresa foi criada por João. Olha o que eu fiz agora. Modifiquei o sujeito. Meu sujeito agora é a empresa. Agora eu tenho voz passiva. Por que é voz passiva? O que é algo passivo? Tranquilo, calmo, que não faz nada. A voz ativa, o sujeito é ativo, ele pratica. Ó, João criou a empresa, então ele fez algo. Na voz passiva, não. O sujeito é tranquilinho, calmo. Então, a empresa foi criada por João. A empresa está ali. João que a criou. Ela não fez nada. Voz passiva. E a voz reflexiva? A voz reflexiva é quando você tem alguém que pratica a ação sobre si mesma. É um primeiro caso. Por exemplo, eu me cortei. Estou mexendo lá com a faca e eu me cortei. Mas eu vou deixar os dois casos, Julie, para a próxima aula, tá bom? Só para a gente criar o conceito hoje dessa diferença entre ativa, passiva e reflexiva. Então, quando eu digo eu me cortei, eu pratiquei a ação sobre eu mesma. Eu cortei o meu próprio dedo. Então, eu me cortei. É um caso de voz reflexiva. Outro caso de voz reflexiva. Carla e Julie se encontraram. Nós duas. Eu encontrei a Julie e, ao mesmo tempo, ela também me encontrou. Carla e Julie se abraçaram. Eu dei o abraço na Julie e recebi o abraço dela de volta. Então, dessa forma, eu tenho um sujeito que pratica e recebe ação. Qual é a ideia de reflexão? É a ideia do reflexo, bate e volta. Não é isso? Eu abraço a Julie e recebo o abraço da Julie também. Então, eu pratico e recebo a ação verbal. Então, pessoal, hoje foi só para a gente iniciar essa construção do conceito. Então, lembrando, voz ativa, o sujeito é ativo, pratica a voz verbal. Voz passiva, o sujeito é quietinho, ele só recebe, ele não faz nada. E voz reflexiva, o sujeito ou pratica a ação sobre ele mesmo, ou ele pratica e recebe. Ok? Então, para a aula de terça-feira, eu estarei explicando isso mais detalhado. Vamos conhecer os dois tipos de voz passiva. Ok? Ó, beijinhos para vocês. Vou encerrar a aula aqui agora.